Glória a Jesus, a paz do Senhor, a todos os ouvintes da 105,9 FM, a paz do Senhor, irmão Raimundo Nonato, a paz do Senhor, irmã Lucelena, Francisco Chaves, sempre nos apoiando aqui, sendo essa cadeira cativa e forte cadeira cativa aqui no apoio da sonoplastia e todo o suporte aqui da rádio, né? Estamos felizes em poder estar mais uma vez aqui, reunidos através das ondas sonoras da Rádio Feiticeira FM. Também é uma forma de nos reunirmos, estamos em um mesmo propósito, ouvindo a Santa Palavra de Deus, louvores que edificam a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, e também nos atualizando com relação às atividades da Igreja Assembleia de Deus Templo Central aqui de Tamboril, né? Irmãos, convido a todos a abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. Iremos ler 3 versículos inicialmente da Palavra de Deus aqui neste texto. Aguardando um pouquinho a todos que estiverem em suas casas, ou pela internet, ou pelas ondas sonoras da rádio, ouvindo ou assistindo o programa A Verdade que Liberta, tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, fique à vontade para abrir Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, que diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Repetindo mais uma vez o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Com nossas Bíblias abertas, quem tiver aberto, convido a abrirmos agora em Marcos capítulo 8. Evangelho segundo escreveu São Marcos. É muito fácil de encontrar. É o livro posterior a Mateus, onde acabamos de ler aqui. Só folhear a Bíblia um pouquinho para frente, localizarmos capítulo 8. Vamos ler o versículo 34 até o versículo 37 da Palavra de Deus, que diz o seguinte: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Inicialmente, esses 2 textos bíblicos, nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. A palavra explica a própria palavra. A palavra interpreta a própria palavra. 2 textos que parecem sentidos diferentes, né? Parecem situações diferentes, meus irmãos, mas na verdade explicando um mesmo reino dos céus, um mesmo caminho para o céu. Então, tendo lido esses 2 textos da palavra do Senhor, eis a pergunta que nós fazemos nesta manhã: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? No primeiro texto, mais especificamente no versículo 21, nós lemos: Porque onde estiver o tesouro do homem, aí está o seu coração. Então, isso foi Jesus que disse, ele não erra nas suas palavras.
Ele sabe que todo homem, onde ele deposita o seu tesouro, ali ele coloca o seu coração. Por isso o conselho de nós ajuntarmos tesouro no céu. Onde está o nosso coração? E essa pergunta já nos traz uma segunda pergunta que diz: onde temos depositado nosso tesouro? Uma mensagem reflexiva nesta manhã, para que nós possamos pensar, ter esse introspecto, esse pensamento introspectivo, olhar para dentro de nós mesmos. Onde está depositado o nosso tesouro? Onde temos feito depósitos do nosso tesouro? Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, que nos assistem ou nos ouvem. É muito interessante nós entendermos essa pergunta e o conselho dado por Jesus nesses dois textos que acabamos de ler. Vamos ajuntar tesouros no céu. No céu nós precisamos juntar nossos tesouros. O versículo 34, ele traz até uma mensagem um tanto mais incisiva. Ele já chega a ponto ao versículo, aliás, no capítulo 8 de Marcos, versículo 35, nos traz essa mensagem mais incisiva, que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, Jesus, que está falando isso, e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nós temos condição de dar alguma coisa pelo resgate da nossa alma, irmã Lucelena? Não temos. Não temos. A salvação, ela não é comprada. O livro de Romanos, a carta aos Romanos e a carta aos Efésios, vai nos dizer logo após, eu irei ler mais dois trechos da palavra de Deus, que complementam essa mensagem de Jesus. Nós não temos nada para oferecer em resgate da nossa alma. Então nós precisamos juntar esse tesouro lá onde habita aquele que pode dar algo em resgate da nossa alma. O que é esse algo? É um sangue inocente, sangue puro, sangue de um cordeiro imaculado. Esse cordeiro tem nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Adiante, eu gostaria de ler mais um versículo, voltando a Mateus capítulo 19 e versículo 21. Você pode ir folheando sua Bíblia, eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. Mateus 19, versículo 21. Contextualizando aqui, é quando aquele jovem rico chegou perante Jesus, dizendo, se achando tal, dizendo que observava todos os mandamentos, fazendo aquela pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o seu coração, ele citou aqui no versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A mensagem fala de tesouro, e nós observamos aqui que Jesus falou a respeito de tesouro para o jovem rico. Jesus, ele foi radical nesse ponto. Não que o nosso Jesus seja radical, embora ele é um Deus de uma lei imutável, um Deus que elaborou as leis do universo, um rei que é dono da verdade. Ele é a própria verdade. A verdade, ela é imutável, inabalável, firme, alicerçada.
Mas nesse ponto aqui eu quero falar sobre uma radicalidade que Jesus nem executa. Mas ele viu a necessidade de falar isso para esse jovem. Por que ele viu a necessidade? Porque o Jesus que sonda os corações, a própria Bíblia vai nos dizer que o único capaz de esquadrinhar o coração do homem é Jesus, ninguém mais. Então o Jesus que esquadrinha os corações dos homens, dos seres humanos, ele esquadrinhou o coração desse jovem e viu que o seu tesouro estava depositado nos seus bens. Ele viu que aquele jovem precisava ser curado de algo. Precisava, além de achar, assim como os fariseus, aqueles religiosos daquela época, achavam que só por mostrar ao povo uma vida fingida de santidade era suficiente. A observância dos mandamentos, dos preceitos divinos, para muitos religiosos no tempo de Jesus, não era de fato obediência a Deus, mas apenas para se apresentar diante dos homens, que não deve ser o nosso propósito. O nosso propósito deve ser em reverência, humildade, temor ao nosso Deus, nos apresentarmos a Ele conforme a Bíblia nos aconselha. Mas o nosso tesouro, volto a lembrar a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem, o nosso coração deve estar em um tesouro que deve estar depositado no céu. Então, o nosso Jesus fez aquela pergunta, aliás, solicitou àquele jovem que fizesse isso. Disse a ele que estava faltando alguma coisa, ele estava em busca de perfeição. Jesus perguntou: se queres ser perfeito? Então vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. O que era isso? Jesus não nos aconselha todos nós a fazermos isso. Mas Jesus, nesse versículo, nos aconselha: desprenda-se daquilo que lhe prende, em tesouros terrenos, em bens materiais, em emprego, em carro, casa, e se prenda ao reino dos céus. Ajunte tesouros nos céus. Se possível, financeiramente, mas isso fala muito mais além do financeiro. A Bíblia fala em sacrifício no Antigo Testamento, e no Novo Testamento explica que o melhor dos sacrifícios é o sacrifício de louvor. É o sacrifício da nossa própria vida. É aquele culto racional. Isso é depositar o nosso tempo, que nós sabemos que tempo é precioso. Onde nós estamos depositando o nosso tempo, né, irmão Raimundo? Onde nós estamos depositando os nossos pensamentos? Com que nós estamos ocupando os nossos pensamentos? Onde nós estamos depositando as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca? Elas são para edificação ou são para desperdício? Aqui nos dá o entender que Jesus não está falando de dinheiro. Aliás, eu fiz questão de ler um outro texto da palavra de Deus, lá em Marcos 8, que diz: que daria, pois, o homem em favor de sua alma? Nós não podemos comprar salvação, irmão Raimundo. Nós não podemos comprar salvação. Então que fique claro que nesse versículo 21 aqui, Jesus também não está falando de dinheiro. Ele não está falando daquele jovem poder comprar a salvação distribuindo seus bens entre os pobres. Jesus está falando sobre desprendimento, sobre onde depositar o nosso coração. Dito isso, entendendo isso, nós podemos ir lá para Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Que está um X da questão aqui. Está uma conclusão dessa mensagem que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos tomar cuidado quando falamos em juntar tesouro, para que ninguém, eu já expliquei aqui, gostaria de reforçar, ninguém entenda que a salvação é comprada. O segredo da salvação está aqui, Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá no episódio do jovem rico, Jesus fala, até o nosso pastor Geraldo costuma citar essa frase. Tanto o anjo Gabriel falou para Maria, como Jesus falou lá no capítulo 21, capítulo 19 de Mateus, que para Deus nada é impossível. Quando os discípulos lhe interrogaram, Senhor, sendo assim, se uma pessoa está presa à terra, quem poderá se salvar? Aí Jesus diz, olha, para os homens muitas coisas parecem impossíveis, mas para Deus tudo é possível, irmã Lucelena, graças a Deus. Então, a salvação não é meritocrática. Nós precisamos citar isso nesta manhã. Não é por mérito. Eu não mereço salvação. Os meus irmãos aqui que conduzem o programa Verdade que Liberta também não são merecedores. Nós somos reconhecedores que somos pecadores. Nos prostramos aos pés daquele que oferece ela gratuitamente. Mas para isso, ele condiciona a nós não depositarmos nossos tesouros na terra. Onde está o nosso coração? A terra é um curto período de tempo. Poderíamos citar um irrisório período de tempo diante de uma eternidade que nos espera. Então, para que depositar um tesouro em um curto período de tempo, que se passa, como a Bíblia diz, se passa como um sopro, como um vento, algo que se apaga como a luz de uma vela, qualquer assoprozinho corre o risco de apagar, como a Bíblia diz, como uma flor que de noite, que de manhã está a coisa mais linda do mundo. Nós que somos nordestinos conhecemos muito bem isso, né, irmão Raimundo? Já à tarde, depois daquele sol escaldante, tá como, irmã Lucelena? Murcha. Então vamos investir no reino de Deus. Repito mais uma vez, não se trata de comprar salvação. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de nossa vida. Se trata de nosso coração. Quando Jesus falou sobre o tesouro, ele fez questão de citar que a intenção dele era observar o coração do homem. Onde está o vosso tesouro, aí estará o nosso coração. E por último, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Para nos detalhar um pouquinho mais a respeito de Romanos 6 e 23, que diz o seguinte: porque pela graça, nós já falamos que é dom gratuito de Deus, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, que fique bem claro. Nós estamos falando de tesouro, mas a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus para aqueles que depositam o seu tesouro no céu. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos meditando um pouco na palavra de Deus aqui nesta manhã, através das ondas sonoras desta rádio. O Senhor tem nos abençoado grandemente e nós sabemos que o Senhor tem alcançado vidas, tem alcançado corações através desse programa. Que o Senhor possa continuar abençoando, fortalecendo, dando graça a cada um de nós. E aproveitando, a irmã Lucelena deixou uma deixa ali para mim. Vou aproveitar a oportunidade aqui para convidar todos que nos acompanham
acompanham. Acompanhem o programa A Verdade que Liberta. No próximo final de semana acontecerá ali no Empopark o Aviva Jovem de Tamboril. Um momento em que a palavra do Senhor será ministrada, louvores serão direcionados àquele que é o único merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós rogamos ao nosso Deus que possa impactar vidas, restaurar vidas, curar alma, curar corpo, curar espíritos daqueles que puderem estar conosco ali. Então, reforçando, sábado e domingo. No sábado, ali no Empopark, a partir das 18 horas. No domingo, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali próximo ao tiro de guerra, a partir das 18 horas também. Esteja conosco para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Volta a palavra aqui à irmã Lucialena e o irmão Raimundo.